um grande número vai ter, uma grande parcela da população vai ter. É ruim ficar pensando nisso, né? Não é bom ficar pensando, não. Que eu digo assim, e também não adianta se preocupar, porque se preocupação mudasse diagnóstico, aí valia a pena a gente preocupar, né? Mas como não muda, então a gente tem que fazer a prevenção mesmo. Isso, eu estou aqui pensando assim, a gente está falando de câncer, sempre falar de uma idade muito avançada para exames e essas coisas. E nas crianças, como é que diagnostica tão cedo assim? Que tipo de câncer que acomete mais as crianças? Ela talvez fale melhor que eu, porque são os cânceres da infância, né? Eu não sou médica, eu não sou oncopediatra, mas a gente sabe que o câncer da criança, ele tem... Primeiro, o diagnóstico é diferente. A criança, ela tem tumores em 70% ou mais dos casos curáveis, mesmo quando são diagnosticados mais tarde, porque são tumores diferentes do adulto. Em geral, a criança tem tumor renal, tem tumores do sistema nervoso central, neuroblastoma, etc., que são curáveis, leucemias que podem, linfomas também, que tem uma grande possibilidade de cura. Então, a criança, ela mostra sinais, a criança que começa a evoluir com cansaço, fraqueza, dor, que você nota que ela está mais pálida, mais quieta do que o normal, o pediatra é o primeiro médico que você vai encaminhar. E daí, o diagnóstico, tendo o diagnóstico de alguma tumoração, aí a criança vai ser encaminhada para o oncopediatra. Mas o câncer na criança não é tão frequente quanto no adulto e ele é curável, e por isso que os pais, as mães, pais, né, tem que ficar atentos à criança. Alterações da criança, palidez, manchas, fraqueza, né? Criança que não está brincando, pulando, deve ter alguma coisa diferente. A gente disse que o câncer, ele é uma doença do ancião. Então, quanto mais você vive, maior a probabilidade de você ter câncer. Aí, se você morrer muito jovem, a probabilidade é menor. Então, eu digo assim sempre, que se a célula pensasse, ela ia estar sempre querendo dividir, porque é a forma dela se perpetuar. E essa divisão celular é que leva ao câncer, né? Mas então é muito mais preocupante ainda, porque a gente já está vendo que a gente está caminhando com uma longevidade cada vez maior. Cada vez maior. Por isso que, aparentemente, parece que aumentou a frequência de câncer. Não. Quer dizer assim, o câncer hoje é muito mais frequente do que há 20 anos atrás. Mas é verdade. É verdade. Por quê? Porque a gente está vivendo mais também. Então, a gente fica mais exposto aos fatores de risco. Exposto aos fatores de risco. Você vai sofrendo mais alteração do material genético. Essas alterações vão acumulando. O risco é maior de você ter. Mas não necessariamente que eu vou envelhecer e vou ter câncer. Não é uma coisa caminhando junta, não. Não necessariamente. E quando fala também criança, não é? As nossas crianças cada vez estão ficando mais adultas. E a questão... Rápido demais, com 13 anos, com 9 anos já estão tendo vida sexual ativa. Com hábitos também. Hábitos alimentares muito saudáveis. Péssimo. Então, esses hormônios que tem no frango, por exemplo, são prejudiciais? Principalmente na gordura do frango. A carne do frango, se você comer um frango magrinho, você vai ingerir muito pouco hormônio. O hormônio que está na ração, por exemplo, que dão para o frango crescer rápido, ele fica depositado principalmente na gordura. Mas quando você chega para comprar um frango, você vai logo do gordão, né? Ninguém Sim, vai no pequenininho, mas aí você vai tirar a carne. Gordura toda e comer só a carne magrinha. Então, de maneira geral, na verdade, assim, o uso de hormônio para alimentação do frango não é uma coisa economicamente viável. Então, eles não usam hormônio, eles usam mais hormônio para a criação de gado. Não para frango. Frango, na maioria das vezes, a maioria do frango que você come não tem hormônio. Não utiliza hormônio. Fora o hormônio do bicho, fica muito caro. Do animal só. É muito caro o hormônio para poder você colocar para alimentar frango. Uma coisa que ela falou que eu queria chamar a atenção, a questão, por exemplo, do acesso à saúde, né, ao atendimento das mulheres negras. O que a gente observou, um trabalho que eu fiz com HIV, a gente mostrou que os indivíduos que têm mais ancestralidade africana, que eu trabalho também com ancestralidade, que tem mais ancestralidade africana, e aí eu meço olhando os genes. Então, quem tem mais genes africanos é um grupo que tinha menor nível socioeconômico, né, e menor nível educacional. Então, as coisas caminham junto. Então, o indivíduo mais negro tem menor nível educacional e socioeconômico. E por isso ele tem também
menor esclarecimento e às vezes não busca esse atendimento. E às vezes quando ele busca, também nem sempre onde ele mora ele tem acesso a esse atendimento. E isso leva também, às vezes, um atendimento assim, mais tardio desse paciente. Isso ainda levando em consideração a questão cultural, né, da pessoa, que nós já não somos um povo que tem a prevenção como uma coisa normal na nossa vida. A gente só fecha a porta e depois o ladrão entra, né? Exatamente. Já é uma coisa assim que e faz outra parte. coisa ainda com relação ao diagnóstico do câncer hereditário, é que a gente faz o diagnóstico em um indivíduo, mas o diagnóstico ele é familiar. E aquela pessoa que vai para a gente na consulta, a gente informa isso a ela, que ela tem essa responsabilidade de informar os parentes dela em primeiro grau, de que ele também pode ter herdado aquela mutação e que está em risco de Agora me desenvolver diga uma câncer coisa, precoce. isso, como fica a cabeça dessa pessoa, além de ter, ainda ter que avisar as outras pessoas Pois de é, uma por coisa isso- tão pesada? Por isso que antes de fazer o diagnóstico, a gente sempre encaminha